Queremos ouvir mais o Senhor falar através da tua palavra. Deus, é a tua palavra que liberta, que restaura, que cura e que transforma. Fala conosco nessa noite usando o teu servo. Assim nós oramos agradecidos, Deus, em nome de Cristo Jesus, e o abençoamos para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Graças, Pais amados. Amém. Glória a Deus. O fato de estarmos aqui nessa noite já é um milagre, né? Depois de tanta chuva, né, Ricardo? Estou assustado com vocês. Vocês são guerreiros, né? Homens, mulheres de fé. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estiveram aqui, ou que estão. E temos certeza de que Deus está levantando a cada dia uma igreja prevalecente neste lugar. Nem a chuva, nem o sol, nada pode nos separar deste amor de Deus. Nós estamos num ambiente de milagres, e louvo a Deus porque Deus é assim mesmo. Deus nos surpreende. Eu sei que vidas já foram tocadas, já foram ministradas. Então eu gostaria de convidar você para mais uma ministração de Deus para a sua vida, para a minha vida. Um texto bem conhecido de todos nós. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No capítulo de número 2, no versículo de número 7, e no versículo de número 8. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, versos 7 e 8. Todos encontraram? O som está ótimo, viu, Marcão? O Ezequiel aí, a turma, está excelente, obrigado. O versículo de número 7 e o versículo de número 8, eles dizem assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Amém. E graças a Deus. Meus amados, nesta noite eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um de vocês. E a pergunta é a seguinte: o que é que move você? O que é que me move? O que é que nos move, na verdade? Nós somos movidos pelo quê? Sabe, quando eu estava pensando numa palavra para trazer a vocês, dois textos me vieram à mente de uma forma muito forte. São duas situações que moveram pessoas e levaram essas pessoas a agirem de uma forma impressionante. O primeiro fato foi um momento em que os discípulos de Jesus, eles
eles foram convidados pelo próprio Cristo para entrarem dentro de uma embarcação e atravessarem para um outro lado do mar, ou do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, como você queira. E aqueles rapazes jovens, eles saíram numa animação tremenda, felizes da vida. Eles estavam muito empolgados, porque eles estavam seguindo um homem que estava começando um ministério muito forte, estava tendo um reconhecimento como profeta. As multidões estavam, indo atrás dele, e naquele momento da vida deles, Jesus estava ganhando popularidade. E é impressionante como a gente a gente se sente bem quando estamos perto de pessoas populares. Tanto é que é tão comum hoje você pegar o seu celular e quando você vê uma pessoa que é popular, logo você pede para fazer o quê? Uma selfie. Posso tirar uma foto com você? É normal do ser humano. A gente gosta. Todos nós gostamos. E tem gente que gosta tanto que não precisa nem de outra pessoa, fica o tempo inteiro tirando de si mesmo, né? Lá em casa tem uma que gosta, não vou falar quem é, mas é porque ela é muito linda e fica o tempo inteiro postando. Acho que é só para o pai ver, ficar curtindo assim. Eu curto todas, né? Né, gente? Então, eu estava pensando nesses rapazes, que eles estavam eufóricos, porque estavam vivendo um momento ímpar na vida deles. Estavam caminhando com uma pessoa extremamente popular. Estavam felizes. E eles recebem um convite que eles nem questionam, eles simplesmente topam, mas topam e não questionam. Eles ficam extremamente felizes pelo convite que eles recebem. Jesus chama-os à parte e diz: vamos atravessar até o outro lado do mar. E eles entram naquela embarcação e vão. E é impressionante que quando eles estão no meio do mar, vocês conhecem bem esse texto, a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade, e Jesus está dormindo com eles. Aliás, Jesus está dormindo, mas eles estão acordados. E de repente, no meio da tempestade, aqueles homens, eles começam a serem movidos pelas circunstâncias. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. O que nos move? O que tem movido você, eu, todos nós? Aqueles homens começaram a ser movidos pela força da tempestade. O vento soprava muito forte. E aquele vento, ele sopra constantemente. Porque é um vento que ele desce lá da extremidade norte, onde fica um monte, e ali tem toda uma estrutura geográfica que favorece a descida desses ventos, e eles descem com muita força, e batem nas águas daquele lago, e aquele lago ele é capaz de criar ondas, pela força deste vento, que torna a navegação inadequada, nos momentos de tempestade.
E isso acontece exatamente no momento em que eles estão no meio daquele mar. Estão sendo açoitados, e de repente a força do vento e a braveza das ondas começa a levar aquela estrutura daquela embarcação. Parece que tudo está sendo destruído, e parece que aquele barco ele vai afundar mesmo, ele vai a pique, e aqueles homens vão morrer. As circunstâncias, o medo, o terror começa a assolar a estrutura emocional daqueles discípulos. E logo, o sentimento de morte começa a vir de uma forma muito forte ao coração daqueles homens. A gente começa a ver a morte muito de perto quando o medo ele toma conta da gente e nos leva a um estado de desacreditar mesmo da vida. E aqueles homens, por mais experientes que eles fossem, eles sabiam que daquela vez não ia dar para eles. Eles, apesar de serem homens peritos, eles foram criados dentro daquele mar. Eles eram pescadores, a vida deles todos praticamente foi dentro daquele barco mesmo, e dentro daquele mar. Mas naquela noite havia algo que estava além de tudo aquilo que eles já tinham visto. E eles entram num estado de pânico e começam a gritar. E é impressionante o que eles, quando eles chegam para Jesus está dormindo na polpa daquele barco, e eles gritam com Jesus e diz: mestre, mas não neste tom, mestre, acorda, porque nós estamos perecendo, nós vamos morrer junto, pelo menos acorda para a gente morrer junto. Se eles que eram homens peritos na arte da pesca, na condução daquela embarcação, se eles não estavam dando conta daquela situação, Jesus, que era carpinteiro, ele iria resolver o problema deles? É claro que na mentalidade, na visão deles, não. Eles estavam acordando Jesus para que eles pudessem pelo menos morrer juntos ali na base da amizade, né? Curtir os últimos momentos. E o que me chama a atenção nessa história toda, queridos, é que Jesus ele dorme naquele barco enquanto aqueles discípulos eles estão em pleno desespero. Então a pergunta que me salta nesse texto é: o que movia Jesus de forma que ele dormia naquele barco? E o que movia aqueles discípulos de forma que eles estavam desesperados, diante de um mesmo fato, diante de uma mesma situação? Um dormia e os outros gritavam. O que nos move diante das tempestades da vida? Quem sabe você veio aqui nessa noite e você está sendo assolado, você está no meio de uma tempestade, você está no meio do mar,
Quem sabe a embarcação que você está já está com furo no casco. E você está vendo a morte chegar. O que vai definir, na verdade, a sua vida daqui para frente, ou neste momento, é o que move você. E existem duas coisas que podem nos mover. E eu quero que você pense em qual dessas duas estão movendo você hoje, nessa noite, nessa tempestade, nessa circunstância que você está vivendo. A primeira coisa, ela é a mais comum de todas, que procura nos mover, é a dúvida. Quando a dúvida se estabelece no nosso coração, o nosso mundo desaba. Se você foi assolado, se você foi alcançado pela dúvida, eu quero te falar nessa noite que ainda tem jeito para você, porque Deus nessa noite Ele vai te ajudar a sair deste patamar. Ele vai quebrar essa estrutura que hoje está assolando a sua vida, e você vai sair desse estágio, do estágio da dúvida. Porque a segunda coisa que pode nos mover, se não é a dúvida que nos move, o que vai nos mover vai ser a fé. Ou você é movido pela dúvida, ou você é movido pela fé. Por que Jesus dormia naquela embarcação, Moisés? Porque o que movia Jesus era a sua fé. Ele era capaz de dormir no meio de uma tempestade. O que movia os discípulos, que os faziam gritar freneticamente? A dúvida. E a dúvida vai gerar o medo, a insegurança, vai nos desestabilizar emocionalmente, vai desequilibrar as nossas relações familiares, conjugais, pais e filhos, ministerial, o ministério que você está desenvolvendo. São esses dois elementos que vão tentar nos mover, e nós temos que fazer uma escolha. Jesus escolheu literalmente andar, viver por fé. Por isso ele foi capaz de dormir com a cabeça em um travesseiro, enquanto o barco todo se quebrava. Às vezes o vento nem começou a soprar, já tem gente gritando, já tem mulher batendo em marido, ou quase, ou na vontade, pessoas descontroladas, destemperadas, desequilibradas. Por quê? Porque elas não percebem o que as está movendo. O medo, o pavor, a dúvida. Mas sabe o que pode gerar, ou pode mudar essa estrutura, pode quebrar essa estrutura? É quando você decide romper com a dúvida e decide acreditar em Deus. Pense em uma coisa que é difícil você fazer, nós acreditarmos em Deus.
Sabe quando nós acreditamos em Deus? Quando a gente é promovido, você recebeu uma promoção, então o bilhetinho vai correr solto aqui, todo culto. Eu quero agradecer a Deus, porque eu fui promovido no emprego. Eu quero agradecer a Deus porque eu fui curado. Eu quero agradecer a Deus porque Ele me deu uma grande vitória. É errado? Não. Mas quantos bilhetes nós já lemos aqui? Principalmente os pastores que fazem, a apresentação, leem os bilhetinhos. Eu não lembro nesses anos todos de ministério de ter lido um bilhete assim, eu quero louvar a Deus, oferecer esse culto em ações de graças, porque eu estou no meio de uma tempestade, e eu tenho convicção de que Deus está comigo, e o meu barco não vai afundar. É esse tipo de fé, esse tipo de convicção que eu quero chamar você e ao mesmo tempo mergulhar junto com você para esse nível de fé. Mas nós só confiaremos em alguém se nós o conhecermos. Não se confia em alguém que nós não conhecemos. Sabe por que Jesus dormia naquele barco? Porque ele conhecia o seu Pai. Ele sabia que o seu Pai o tinha enviado, e sabia que o seu Pai tinha determinado para ele todos os dias, e que ele iria à cruz do Calvário, e que ele ressuscitaria ao terceiro dia, e que ele seria glorificado, e que todos os joelhos no céu, na terra, debaixo da terra, haveriam de se dobrar, e haveriam de declarar que só ele é digno de receber glórias, honras, louvor e adoração e tudo mais. Jesus sabia disso, ele acreditava no Pai, porque ele conhecia o Pai. Sabe por que nós temos dificuldade de acreditarmos em Deus? Quando a situação ela é contrária, quando os ventos são contrários, quando a tempestade assola a nossa embarcação, sabe por que a gente tem dificuldade de acreditar em Deus? Porque nós não o conhecemos. E falar em conhecer a Deus, o texto que eu li nessa noite, que está no livro do Gênesis, fala um pouco dele. A Bíblia apresenta este Deus para você e para mim. Deus está se mostrando e se revelando e dizendo assim: eu sou esta pessoa. Então, como ele é apresentado para você e para mim? A Bíblia diz: então formou o Senhor Deus ao homem. Formou Deus você, formou a mim, na pessoa do nosso primeiro pai, Adão, nossa primeira mãe, Eva. Ele nos formou, e a Bíblia vai falar como ele nos formou. Ele nos pega, e a Bíblia diz que ele nos pegou do pó da terra e nos moldou, e ele foi fazendo cada peça, e foi juntando cada uma delas, e foi literalmente nos moldando e nos fazendo de uma forma toda especial. E depois que estava pronto aquele
boneco. A Bíblia diz que ele vem e sopra nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Quando Deus sopra, diferente de tudo que ele tinha feito e formado, ele olha para aquele homem que está ali já diante dele, mas ainda na forma de um boneco, e ele sopra da sua própria essência. E ele, quando sopra assim, ó, o que sai de Deus e entra no ser humano é uma palavrinha chamada ruach, Espírito. E a Bíblia vai dizer que Deus é Espírito. Então Deus está soprando dele mesmo, pegando da essência pura dele e jogando dentro deste ser. E quando vai dizer que ele se torna alma vivente, ele vai dizer que ele se torna, ou ele recebe nefesh, que é esta alma vivente que tem, eu diria, atribuições e atributos que somente Deus possui. E ele, quando forma este ser impressionante, ele já vai dando poder e autoridade para ele, dizendo assim: dominem, exerçam domínio sobre tudo, sobre todos os animais, sobre todos os peixes, sobre todas as aves, sobre tudo que se move neste mundo. Vocês vão governar este mundo como se eu mesmo estivesse governando. Por isso você, quando lê um texto lá, quando Jesus está tendo um encontro com Satanás na tentação, e Satanás diz para ele assim: olha, está vendo os reinos da terra, todos os reinos da terra e a glória deles? Eu posso dar estes reinos a você, porque a mim eles me foram entregues, legitimamente entregues. E Jesus não falou: você é um mentiroso, Satanás. Não, ele sabia que os reinos do mundo, os reinos da terra, a glória deles foi entregue de mão beijada pelos nossos pais, quando eles preferiram, preste atenção, desacreditar neste Deus, e preferiram duvidar dele. E quando eles duvidaram deste Deus que os formou, que os amou, que injetou neles o seu espírito, de repente, preste atenção no capítulo 3, no verso 1, a Bíblia começa dizendo assim: olha, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? No verso 4, ele diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que você comer deste fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Coloquem em xeque, duvidam daquilo que Deus tinha falado com eles. Sabe o que me impressiona nesse texto? É que apesar de Deus ter demonstrado tanto amor para este homem, para esta mulher,
eles preferiram, no momento, um momento só, não foram dois, foi um momento, eles desacreditaram deste amor, eles desacreditaram deste Deus, e entra um elemento aqui entre Satanás, preste atenção nisso, entra um elemento entre Satanás e a mulher, e essa é uma estratégia fenomenal. Este é um ponto de desequilíbrio na nossa relação com Deus. Como assim, pastor? Que elemento foi esse? Hoje, sabe essa serpente que nós conhecemos, essa cobra que todo mundo tem medo, se jogar em cima de você, você sai aos gritos, aos prantos, entra em desespero, em pânico. Eu não gosto de cobra, tem aversão, tem gente que gosta. Mas é impressionante que esta cobra, esta serpente, Leandro, ela não era assim. Ela não rastejava. Ela não comia, sabe, esses ratos, ela não se alimentava dessas coisas. Era um dos animais dentre os animais criados, era o mais fantástico. Era o mais lindo. Alguns escritores dizem que ela voava e que ela era reluzente. Não é da forma que nós a conhecemos. Entre Satanás e a mulher havia um ser esplendoroso que não lhe causava medo, mas lhe trazia encantamento. Você sabe que até hoje é assim? Quando Satanás ele vier para destruir a sua relação com Deus, ele não vai vir vermelho, com chifre na cabeça, com um rabo, com aquela ponta de lança e com um tridente na mão, falando: eu sou o cão, eu vou te pegar. Não. Se possível, ele vai se transfigurar em um anjo, a coisa mais linda, mais encantadora, algo que não cause medo em você, algo que não traga espanto nas suas emoções, algo que entra de uma maneira tão furtiva que você não percebe, você até imagina que é um grande amigo. Porque quando esta serpente, olha só como a palavra do Senhor começa a falar sobre ela: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, era mais. Havia uma relação até de cumplicidade ali entre aquela serpente e aquela mulher. E ela não percebeu que Satanás tinha incorporado. Aqui foi a primeira sessão espírita da história, primeira sessão mediúnica, primeiro cavalo do diabo foi esta serpente. O espiritismo, me permitam, nasceu aqui. Primeira sessão mediúnica. Desenvolveu, essa serpente desenvolveu a mediunidade dela de uma forma fantástica, e começou a falar, mas não era ela que falava, já era Satanás falando na boca dela, e chamando a mulher de uma forma tão, olha, foi assim que Deus disse, é assim.
não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: não do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui ela já até acrescentou a palavra, Deus não tinha falado para não tocar. Então a serpente disse: mulher, é certo que não morrereis? E a mulher: é. Então, a Bíblia diz assim no verso 5: porque Deus sabe que no dia que você dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a mulher tornou-se convencida, ela duvidou de Deus, duvidou do amor de Deus, duvidou da palavra de Deus, duvidou de tudo que Deus tinha lhe falado. E quando a dúvida entra, a fé, ela é abalada. Se você não tem fé, então a tempestade ela vai vir, ela vai te derrubar. O seu barco vai afundar. O seu casamento vai ser destruído. A sua família, ela vai se despedaçar. Sua situação financeira, se está ruim, vai piorar. Se você está empregado e a dúvida bateu no seu coração e você é alimentado, você vai ser demitido. Porque a única coisa que move o coração de Deus, a Bíblia diz assim: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você busca a Deus, então creia que o galardão que Ele tem preparado para você, o diabo não vai tomar. Sua família pode estar sendo estremecida, mas você vai botar Satanás para correr pela fé que você tem no seu Deus. Se é o seu marido que está sendo pedra de tropeço, está sendo um sem vergonha, você vai começar a orar por ele e vai expulsar o demônio que está na vida dele. Está entendendo, querido? Você não vai chegar em casa xingando seu marido: você é um galinha, você é um safado. Não, que isso? Isso é falta de fé. Dobra o seu joelho e diga: Senhor, eu creio no poder que há no teu nome, e eu creio que os demônios que têm tomado conta da mente do meu marido, eles podem ser mandados embora, e em nome de Jesus eu ordeno que eles vão embora e saiam do meio da minha família. Demônios de prostituição, demônios de adultério, demônio de suicídio, demônio de bancarrota, não sei qual o tipo de demônio que está te assolando, mas creia, Deus tem um galardão preparado para aqueles que creem nele. Você tem que definir o que te move: a dúvida ou a fé? E a fé se revela, são nos reveses da vida, são nas adversidades. Antes de orar por vocês, eu lembro de um fato. E como Deus é tremendo, especialista, e Jesus estava treinando os seus discípulos para viverem uma vida de fé. E ele chegou para um dos seus discípulos no momento em que a multidão toda estava reunida, estava com fome. Ele chama um dos seus discípulos e diz, a Bíblia até frisa dizendo assim, e ele fez isso de propósito. Jesus chega para um dos seus discípulos e diz assim, e pergunta: quantos pães nós temos para alimentar esta multidão? E eles respondem assim, ele responde: Senhor, só temos 5 pães e 3 peixinhos.
E a Bíblia diz que Jesus fez essa pergunta para provar a fé deles. Então ele manda sentar a multidão de quase, esse cálculo ele é impreciso, mas é entre 10 e 12 mil pessoas. E eu não sei, mas eu fico impressionado, é que eles conseguiram achar um menino que estava com estes pães e esses peixes. E eles chegaram: Jesus, nós temos isso. Jesus manda separar todo mundo e senta aí de 50 em 50, divide esse povo todo aí. Eu fico impressionado, porque o milagre não tinha acontecido, mas os discípulos, eles já estão num tipo já de ousadia, eles já cresceram na fé, que eles são capazes de começar a organizar a multidão sem ver pão e sem ver o milagre. E começa 50 para cá, senta 50 para lá, e vai sentando de 50 em 50, porque eles acreditavam que algo sobrenatural iria acontecer. Eles já tinham crescido na fé, e agora eles literalmente, apesar o pão não havia multiplicado, o peixe não havia multiplicado, mas era questão de tempo. Eles sabiam que o milagre já estava vindo e que o milagre iria acontecer. Então nós não podemos, caminhar, como a Bíblia diz, caminhar pela vista, pelo que está acontecendo, pelas circunstâncias. Nós temos que caminhar movidos pela palavra de Deus. E foi isso o tempo inteiro que Jesus confrontou Satanás. Quando Satanás disse: se tu és, ele falou: está escrito. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois ele diz: está escrito, Satanás, só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Satanás, também está escrito. Está escrito. Quando ele é confrontado por Satanás, dizendo: lança-te daqui abaixo, que o diabo ele é mestre até em usar a palavra de uma forma equivocada para os seus propósitos. E diz: olha, tem um texto, e ele estava se referindo ao Salmo 91, que diz que os anjos te tomarão pelas tuas mãos, de forma que tu não tropeçarás com o teu pé em pedra alguma. Então lança-te daqui abaixo, porque tem uma palavra acerca de você. E Jesus diz: também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele vai vencendo cada etapa da tentação baseado não nos seus sentimentos, mas no que o Pai já tinha falado acerca dele. Está escrito. E cada vez, queridos, que a tempestade vier para nos assolar, não vão ser as tempestades que vão nos definir. Nós vamos olhar para elas e nós já vamos nos ver do outro lado com Jesus. Nós vamos olhar a nossa família que está aos pedaços aqui, o casamento que está uma verdadeira desgraça hoje, mas você já começa a ver um casamento cheio de graça amanhã, porque está escrito: tem galardão para você, tem galardão para sua família, tem galardão para os seus filhos. Meus filhos, pastor, não preste, o senhor não conhece meus filhos. Eu não os conheço agora, mas posso conhecê-los e vou conhecê-los, porque Jesus vai salvá-los, vai transformá-los, vai resgatá-los. Mas pastor, o crack é muito forte. Queridos, o forte é Jesus. O que é o crack, o que é a cocaína, o que são as anfetaminas? Isto é nada quando isso tem um encontro, quando bate de frente com Jesus. Ele diz assim: mar, acalma-te, vento, para, tá? Chegou. E a Bíblia diz que o vento se acalma, o vento se acalma, o mar se aquieta, e de repente uma grande bonança se estabelece. E os discípulos olham para ele maravilhados e dizem: quem é você, que até os ventos e o mar te obedecem? Não existe tamanho de problema, tamanho de tempestade,
para o Deus que você serve, queridos. Então você tem que ser movido ou pela fé ou pela dúvida. Não seja açoitado pelas tempestades. Seja movido pela fé no meio da tempestade. Seja capaz de dormir, de deitar sua cabeça num travesseiro e acreditar que Deus ainda está no controle. Ele ainda está no controle, e Ele sempre vai estar no controle, a não ser que você assuma o controle. Tome das mãos de Deus e diga: deixa que eu resolva meus problemas. E aí você não vai resolver nada, você vai afundar, você vai naufragar. Mas se você já está naufragando, grite como Pedro gritou. Ele olhou para as ondas, ele olhou e disse: meu Deus, eu vou morrer. Ele começou a afundar, mas ele gritou: Jesus, me socorre. E Jesus foi lá, pegou na mão dele, sabe, puxou ele para cima. Vamos caminhar um pouquinho sobre essas águas aqui turbulentas, Pedro, vamos. Começou a caminhar com ele. Vamos entrar no barco, sabe, entrou no barco com ele. Pedro nunca mais foi o mesmo homem. Aqueles discípulos nunca mais foram as mesmas pessoas. É para esse nível que Deus está nos chamando.